Boa noite, graça e paz. Eita, povo bonito, né? É reflexo do pastor, não é bonitinho, né? É reflexo do pastor. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sinto-me lisonjeado. Eu tinha essa dívida há algum tempo. O reverendo Javan havia me convidado para um outro aniversário. Eu não pude atender na época. E hoje estou pagando dívida, conhecendo irmãos, revendo outros, vendo os meus queridos alunos, né? É um prazer muito grande, e a minha oração é de que eu seja útil. E louvo a Deus pela vida desta igreja, por mais uma congregação, pelos pontos de pregação, pela forma que Deus tem usado e trabalhado neste lugar. Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Esse é um texto bastante conhecido e relativamente longo. Eu vou ler o texto dos versos 19 a 24, que eu entendo ser o clímax dessa narrativa. Então, Daniel 6, dos versos 19, ou do verso 19 ao verso 24, e aí nós vamos expor o texto e olhar aí outros aspectos do texto juntos, tá bom? Então, Daniel capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados à cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Assim como estamos, oremos. Ó Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra. Visita-nos com poder e graça, trazendo, ó Deus, de forma viva e eficaz ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Desafia-nos, ó Senhor, exorta-nos a sermos melhores, a renovarmos os nossos propósitos, a termos nossos propósitos renovados nesta noite, e que a Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Que corações sejam transformados, vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma história conhecida. Todos conhecem, não? Ou boa parte conhece. E algumas lições um pouco comuns, como, a exemplo de Daniel, devemos orar todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. A exemplo de Daniel, devemos orar em meio às adversidades, mesmo quando diante da morte. Mas se nós olharmos de uma forma mais atenta ao texto, nós observaremos algumas lições diferentes. Aliás, eu diria que a grande lição deste texto, ela é surpreendente. Me surpreendeu e espero que seja encorajador para você. O povo estava no exílio da Babilônia já há bastante tempo, cerca de 70 anos. Quando Nabucodonosor, no capítulo 1 de Daniel, entra na Babilônia, Daniel tinha por volta de 14 anos. 70 anos tinham se passado. Daniel era um velhinho, de 80 e poucos anos aqui. E é interessante que em meio ao exílio babilônico, muitos dos judeus tinham morrido.
Muitos dos judeus tinham perdido a esperança de serem libertos do exílio. E é interessante que nós nos acostumamos com algumas situações. Talvez você tenha perdido a esperança, talvez não declare, mas talvez você tenha perdido a esperança da volta de Cristo. Você vive ainda motivado e na expectativa de que Cristo vai voltar? Você crê verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo pode voltar hoje? Nós perdemos as esperanças, nós nos acostumamos com a religiosidade e nós deixamos muitas vezes de vivermos olhando para o foco correto, que é Cristo Jesus. Não perca esperança, não perca a fé, creia em Deus. Essa é a grande lição do texto. Creia em Deus, confie no Senhor, confie nas promessas do Senhor. Por mais difíceis que sejam as situações, por mais tenebroso que seja o exílio que você esteja passando, por mais tempo que a esperança que faz adoecer o coração esteja se adiando, creia no Senhor Jesus. E o título da mensagem, portanto, é Crendo em Deus. Crendo em Deus. Vejam que a gente não está fazendo nenhuma distinção entre o pai e o filho. Crendo em Deus. E eu quero analisar este texto sob este título com você. E nós veremos o texto em algumas cenas, tá bem? A primeira cena do nosso episódio, do nosso texto, que é uma narrativa e uma narrativa verídica, nós daremos o nome de A Emboscada. Guardem isso, tá bom? A grande ideia do texto é creia em Deus. E a primeira cena é a emboscada. Os versos 1 e 2 nos ensinam de que havia 120 sátrapas que eram governadores. Eles eram funcionários do governo, responsáveis pela segurança e pela coleta de tributos, pela coleta de impostos. Esses 120 sátrapas, conforme os versos 1 e 2, se reportavam a 3 presidentes, que eram superiores aos sátrapas. E dentre esses 3 presidentes, havia um que era o chefe. Isso era uma hierarquia. Estavam todos eles debaixo do rei Dario. E o texto nos diz, no verso de número 3, que foi achado em Daniel um espírito excelente. Será que é achado em você um espírito excelente lá onde você trabalha? Será que as pessoas podem observar que você realiza um trabalho com excelência, cumprindo lá o mandato cultural, conforme a gente vê no Instituto Bíblico? Será que você é um bom aluno? O melhor que você pode ser? Será que você é um bom patrão, um bom professor? Será que você faz todas as coisas para o louvor do Senhor? Será que você entende a máxima lá de 1 Coríntios 10:31? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que é achado um espírito excelente em você? Foi achado em Daniel um espírito excelente, alguém que fazia todas as coisas para o louvor do Senhor. E por essa razão o plano era que Daniel fosse colocado acima dos 3 presidentes. Mas que absurdo, hein? Um judeu na Babilônia seria o chefe, apenas abaixo do rei Dario. Como assim? Vocês acham que os sátrapas e os presidentes iam engolir um negócio desse? Claro que não. Eles foram tomados de inveja e eles então passam a bolar uma emboscada para puxar o tapete de Daniel. Mas os versos 4 e 5 nos ensinam que Daniel era um homem irrepreensível. Sim, um homem pecador, assim como eu e você. Mas não havia pecado tão marcante na vida de Daniel que pudesse caracterizá-lo por esse pecado. Ele era pecador, mas quando as pessoas olhavam para ele, não eram pecados que as pessoas viam.
Não eram os pecados de Daniel que sobressaíam, e sim as suas virtudes. Aqueles homens viam em Daniel um homem irrepreensível, mas eles observaram que havia um ponto na vida de Daniel em que ele podia ser pego. Os versos 6 e 7 dizem assim: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça o decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Se existia uma coisa que eles poderiam pegar Daniel, era na sua devoção a Deus. Ou seja, ele não deixaria de se consagrar ao Senhor. Então, aqueles homens se juntam e dizem ao rei assim: ó rei, vive eternamente. É o lisonjeio. Sabe quando você quer alguma coisa? A esposa chega para o marido: ô meu amorzinho, como eu te amo, né? Ô meu chuchu. É mais ou menos isso. E aí o rei estufa o peito, né? Ó rei, vive eternamente. E eles dizem assim: olha, os 120 sátrapas concordaram com um interdito, com uma lei. Nós gostaríamos de propor essa lei. Cá entre nós, você acha que os 120 sátrapas concordaram com isso? Claro que não, mentira. Era uma emboscada. E o rei Bocoió caiu de patinho e aceita assinar uma lei proibindo qualquer pessoa de adorar qualquer homem ou qualquer outro deus falso, obviamente, senão a ele, rei. E ele assina o interdito. Ele cai na emboscada e a cilada foi montada. O circo foi montado para derrubar Daniel e para impedir que ele fosse colocado num posto de primazia. Então a primeira cena é a emboscada. A segunda cena nós vamos chamar de a cova. A cova, tá bom? Alguém aqui morou num lugar onde tinha poço de cisterna em casa, né? Poxa vida, hein? Todo mundo era da roça. Oxe, que legal. Eu sei que você começa a cavar lá o poço e você pode ter todo o seu trabalho desperdiçado, né? Porque você cava. Se não passa água, opa, vamos abrir um outro buraco. E cava. E a palavra que é usada por cova pode ser traduzida por poço também. A ideia é a seguinte: era um poço, claro, que coubesse leões, né? Era um poço, era uma cisterna grande que servia não só para depositar água, como para punir pessoas que precisariam ser punidas conforme o rei. E aí, Daniel, se ele realmente quebrasse a regra, ele seria lançado nessa cova. Agora, bastava ele esperar um mês, conforme o verso 7. Era só um mêsinho. Você nunca ficou um mês sem ler a Bíblia? Ai, misericórdia. Talvez, meu irmão, você tenha ficado um mês sem vir à igreja, né? E a gente que é pastor, a gente acaba se ligando em tudo quanto é desculpinha, né? A cabeça só dói no domingo, é impressionante, não é verdade? Ô pastor, tá com dor de cabeça, miserável, amanhã você vai trabalhar. Vejam, era um mês. Quantas vezes por um mês da nossa vida nós não nos tornamos negligentes sem ler a Bíblia, sem orar, sem ir à igreja? Daniel podia esperar um mês para não morrer. E que desculpa ele tem: Senhor, me perdoa, é um mesinho, por conta da minha integridade física, eu sou um senhor, para eu continuar te servindo. E Daniel ficou um mês sem servir o Senhor? Não. A ideia é a seguinte: quando eu era um adolescente, eu preferi comer lá da dieta kasher lá, ao invés de comer das comidas do rei. Agora eu vou deixar de orar depois de velho? Onde já se viu um negócio desse?
Ao contrário, aí que Daniel precisava orar. Ele não ia negar o Senhor mesmo, ele ia ser pego, então tá bom, então é agora que eu vou orar mesmo. Porque eu vou ser pego nesse negócio, e eu preciso ser liberto de alguma forma. Um milagre precisa ser realizado na minha vida. Ele precisava da intervenção divina, e ele se põe a orar, e o texto nos dá a ideia de que ele se põe a orar de joelhos, 3 vezes ao dia. Não oração de faminto. Sabe aquela oração que você está com o olho aberto, outro fechado, olhando para o bife, né? No seminário tinha disso na minha época, viu? Se você fechasse bem os olhos, quando você abrisse os olhos, talvez a sua linguiça não estaria no seu prato. Então era mais ou menos assim: um olho fechado, o outro aberto, em nome de Jesus, amém. Não era esse tipo de oração que Daniel fazia. Certamente ele investia tempo orando. E orar de joelhos dá a ideia de indefesa, é símbolo de dependência do Senhor. E Daniel foi pego. Então aqueles homens que bolaram aquela emboscada procuram o rei no verso 13 e dizem assim: ó rei, sabe aquele que é um dos exilados de Judá? E contam o que havia acontecido, que Daniel havia quebrado a lei. Eles chamam Daniel como eles queriam chamar Daniel. Eles não gostariam de chamar Daniel de o presidente, mas eles gostariam de chamar Daniel como um dos exilados de Judá. Isso. Aliás, eles marginalizavam Daniel. Esse é o significado da palavra gentil. Gentil no Novo Testamento não é gentil de gentileza. Como diria um teólogo chamado Kiko, gentalha. Gentil é no sentido de gentalha, gente marginalizada. É isso. E Daniel era marginalizado. Eles não queriam chamar Daniel de o presidente, mas eles gostariam de chamar Daniel assim: eis um dos exilados de Judá. E eles deixam bem claro nos versos 12 e 13: se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles ficaram na espreita, eles vigiaram Daniel e deixaram bem claro: olha, ele orava, ou ele ora 3 vezes ao dia. Não é um acidente. Premeditadamente ele está afrontando o Senhor, ó rei. Aí o verso 14 diz assim: que tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Aí caiu a ficha. É expressão de gente velha, né? Muita gente aqui não sabe nem o que é orelhão, muito menos ficha. Lembra quando você ia ligar no orelhão, você tinha que colocar a ficha, e caía a ficha para você falar? Era bem isso. Caiu a ficha de Daniel. Ele percebeu o quanto ele foi ingênuo, o quanto ele recebeu e caiu no lisonjeio daqueles homens, e ele ficou muito penalizado, porque ele sabia que Daniel era justo. Ele reconhecia o espírito excelente de Daniel, e agora ele, rei, precisava mandar para a cova aquele homem injustamente. E aí o verso 14 ainda diz: terminou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Porque quando se era dada uma pena, se tinha até o final do dia para recorrer, segundo a lei na Babilônia. E aí o rei Dario procurou juristas, os melhores juristas da época, para ver se encontrava uma brecha na lei para salvar Daniel, e ele não encontrou brecha na lei. Ele consultou os melhores especialistas, mas não houve solução. E aí, de forma muito relutante,
o rei manda que a pena seja executada. Então nós vimos a primeira cena, que foi a emboscada. A segunda, a cova. E aí a gente vai para a terceira cena, que é o milagre. Aliás, a espera de um milagre é até título de filme antigo, né? Eu não sei qual é o milagre que você espera. Eu não sei. Talvez você esteja à busca de uma cura. Talvez você esteja em busca da conversão de alguém, da solução de um problema, de um dinheiro para pagar uma conta, de um emprego, de um casamento, à espera de um milagre. Ai, o pastor já falou para ficarem de olho no Guilherme. Mas como Deus é bom! Deus realiza milagres. Eu casei. Deus realiza milagres. Deus é bom. Eu não sei qual é a sua expectativa. Eu não sei qual é a sua espera. O ponto é que o rei, ele esperava que o Senhor pudesse livrar a Daniel. No verso 16 ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Então essa é a terceira cena, um milagre. Ele deseja do fundo do seu coração verdadeiramente que Deus livrasse Daniel da cova. E aí o verso 17 diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Sim, Daniel foi lançado na cova, na cisterna, e a pedra foi colocada sobre ela. Havia um costume na Babilônia que, se a pessoa penalizada, se o sujeito culpado ficasse ileso após uma noite na pena, ele seria considerado inocente. Você acha que isso aconteceu alguma vez? Claro que não. Quem seria lançado numa cova de leões, por exemplo, e sairia de lá sem um arranhãozinho que fosse? Mas essa era a lei da Babilônia. O rei tinha que esperar aquela noite. Qual era a sua expectativa? Estaria Daniel despedaçado? Lá na igreja eu estou pregando em Lamentações, uma série de mensagens intitulada A Noite é Escura para Todos, que no calor que tem tido ultimamente, a gente está quase mudando o nome da série para A Noite é Quente para Todos, né? Se bem que amenizou um pouquinho o calor hoje. E interessante, não se sinta tão pequeno. A noite é escura para todos. É a noite no travesseiro que o corpo mais dói e o coração mais sangra. É a noite em que nós ouvimos o que os irmãos ouvem de forma mais aguda, os gritos aqui no hospital, não é verdade? É a noite que o dente dói. Outro dia eu tive que fazer uns bochechos com dipirona porque o dente atacou. É a noite que tudo faz sentido e que no silêncio nós ouvimos o nosso grito. Contudo, a dor acentuada nas longas noites não se restringe a esse período e tem causa, implicações e propósito. A dor específica pode cessar ou não, mas existe uma luz no fim do túnel. E aí, a partir do verso 19 é dito o seguinte: pela manhã, ao romper do dia, chamou por Daniel com voz triste. Por que com voz triste? O rei estava na expectativa de não ouvir absolutamente nada quando ele chamasse por Daniel. Talvez o barulho dos leões, o bater de ossos. E aí o rei diz assim: Daniel, servo do Deus vivo. Eu fico imaginando a voz do rei ecoando no silêncio daquela manhã triste, sem esperança. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Interessante, porque no capítulo 1 de Daniel, o rei Nabucodonosor, que era o rei na ocasião, dá a Daniel e seus amigos nomes babilônios. Se lembram disso? Qual foi o nome dado a Daniel? Belsazar. Seria natural que o rei chamasse Daniel de Belsazar?
Mas o rei chama Daniel de Daniel. Tem algum Daniel aqui? Não? Sabe o que significa Daniel? Daniel significa Deus é meu juiz. O rei não chama Daniel pelo nome babilônio, mas Deus o chama pelo nome judeu. Deus é o meu juiz. Como que dizendo assim: Daniel, será que o seu Deus fez justiça? Será que o seu Deus manifestou a sua glória, demonstrando a sua inocência? E aí, para a surpresa do rei, para a surpresa de todo o reino, o que se ouviu não foi o brado de leões, o que se ouviu foi a voz de Daniel respondendo. O milagre havia ocorrido. Deus é um Deus de milagres. O fato dele não atender a sua oração conforme você quer, não quer dizer que ele não tenha poder, mas quer dizer que ele não quer, simplesmente. Quer dizer que não é o tempo chegado. Deus não faz as coisas por sua limitação, porque Ele é ilimitado, Ele é poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Você crê nisso? Deus pode todas as coisas, não há nada que Deus não possa fazer. Se Ele não faz é porque Ele não quer. Ele está simplesmente exercendo a sua soberania para o louvor do seu santo nome. Mas aqui o Senhor escolhe manifestar a sua glória e o seu poder, realizando um milagre. O milagre chegou. E aí nós vamos para a última cena. Para eu não pregar de novo, então vamos para as cenas, tá bom? Deixa eu ver se vocês aprenderam. Primeira cena, a emboscada. Segunda cena, a cova. Ninguém quer que eu pregue de novo. Terceira cena, o milagre. E a quarta cena nós vamos dar o nome de o louvor. O louvor. O louvor não se restringe à música apenas, mas nós louvamos a Deus nos diversos aspectos da nossa vida e em muitas coisas. E o verso 21 diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ó glória. Do fundo daquela cisterna sai uma voz dizendo: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, continua, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Sim, possivelmente era Cristo ali, fechando a boca dos leões. E continua o texto: para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. O Senhor livrou Daniel completamente. Então, verso 23 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Eu fico aqui imaginando, o texto fala que o rei, ele se alegrou sobremaneira, deve ter dado um pulo, um grito, sabe-se lá o quê. E aí o verso 24 diz que os acusadores de Daniel foram lançados na cova, juntamente com a sua família, com os seus filhos e com as suas mulheres. E antes que eles chegassem no fundo da cova, eles já tinham sido devorados pelos leões. Os leões estavam famintos. Eles apenas não devoraram Daniel, porque o Senhor fechou a boca dos leões. E aí, um outro milagre é realizado aqui, porque os versos 25 e 27, o rei Dario chama o Senhor de o Deus vivo. Que maravilha! Deus é louvado por Daniel, mas Deus é louvado também por um rei pagão que reconhece o senhorio do Deus de Daniel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus a quem nós servimos. E aí o texto termina no verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então nós vimos a emboscada, vamos lá, a cova, o milagre e o louvor. Que encorajamento esse! Os exilados, sem esperança, desencorajados,
através desse episódio, eles estavam sendo desafiados a continuarem servindo a Deus. Por vezes, nós somos tentados a pensar que não vale a pena servir a Deus, porque os ímpios prosperam. Gente sem compromisso com Deus parece ser bem mais sucedido do que nós. E não só sobre o aspecto financeiro, mas sobre tantos outros aspectos. E às vezes, a exemplo de Asaf, nós questionamos: mas Senhor, será que vale a pena? Aliás, será que você nunca foi tentado a jogar a toalha? Mas além de valer a pena servir a este Deus maravilhoso, o texto nos ensina que o Senhor, que era capaz de livrar Daniel da cova dos leões, era capaz logo de livrar o povo do exílio babilônico. Não há coisas na nossa vida que Deus não possa realizar se Ele não quiser. Espere, obedeça, consagre-se ao Senhor. Ele está atento às suas necessidades. Ele sabe melhor do que você aquilo que você precisa, e Ele quer te abençoar muito mais do que você quer ser abençoado. O ponto é que nem sempre aquilo que nós imaginamos ser bênção na nossa vida, de fato é bênção na nossa vida. Mas o Senhor, consoante a sua graça, Ele tem abençoado seus filhos, sim. Eu não sei qual é a gravidade da sua enfermidade, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho. Você quer ir para o seminário, ser pastor? Alguns de vocês. Você quer comprar uma casa própria? Você quer ter um filho? Eu não sei. Você sonha com a conversão verdadeira do seu marido? Eu não sei qual é a complexidade do seu problema, mas Deus pode lidar com as suas demandas. Você não, mas Deus pode. Nós não temos soluções, mas Deus as tem. E aí nós chegamos ao grande ponto da narrativa. O Senhor nos livra por sua graça, claro. Mas aqui o texto deixa bem claro que Daniel foi liberto porque creu. O verso 23 diz: nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Nós somos abençoados mediante a graça, mas algumas coisas mediante a graça nós recebemos porque cremos. O texto é muito claro ao dizer que Daniel não se achou dano em Daniel porque ele creu no Senhor. Crer em Deus é crer em Jesus. Crer em Deus é ter Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da vida. Crer em Deus é crer que Cristo é o cerne das Escrituras e a razão de estarmos aqui hoje. O personagem principal deste texto não é Daniel. O principal personagem deste texto é Cristo Jesus, que desceu àquela cova e calou a boca dos leões. O personagem principal da sua vida não é você. Embora nós brinquemos que seja do nosso Facebook, colocando aquilo que pensamos, e é tão gostoso, é tão bom, né? É um ambiente bom para brigar também, mas de jogar indireta e assim por diante. Mas embora quando você esteja lá no Facebook você pense que você seja o personagem principal da sua vida, da sua história, você não é. Cristo é. Então é necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, consagre-se a Deus. Mas eu quero terminar fazendo algumas comparações aqui. Já que Cristo é o personagem principal do texto, e sem forçar, eu observei algumas semelhanças entre Daniel e Jesus. Daniel não deixou de ser um tipo de Cristo aqui. O texto fala que os presidentes e sátrapas, eles conspiravam contra Daniel. Interessante, porque os principais sacerdotes e anciãos também conspiraram contra Jesus, conforme Mateus 26, versos 3 e 4. Os conspiradores não acharam erro em Daniel, embora ele tivesse pecado. Agora, os principais sacerdotes não acharam erro em Jesus, conforme Marcos capítulo 14. E não simplesmente não acharam porque Cristo era perfeito e é perfeito. Dario, sem sucesso, tentou salvar Daniel, né? No verso 14, evitando que ele fosse lançado na cova. Assim como Pilatos
tentou salvar Jesus, embora tenha lavado as mãos, conforme nos ensina Mateus 27, verso 24. Daniel desceu ao poço, assim como Jesus desceu ao seu poço, ao seu túmulo. E o poço de Daniel foi selado com pedra, assim como o túmulo de Jesus foi selado com uma pedra, conforme Mateus 27, verso 60. Depois que Deus salvou Daniel da morte certa, ele prosperou, conforme diz o verso 28. Assim como Cristo prosperou vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O ponto é que Jesus é muito maior que Daniel. O profeta do exílio saiu da cova para morrer posteriormente, mas Jesus ressuscitou para assumir seu corpo glorificado, sendo ele a primícia dos que dormem, e para nos proporcionar grande salvação. A grande questão é que nosso Deus é vivo e eficaz, capaz de livrar até mesmo da morte quem nele confia, e sobretudo capaz de dar vida eterna para quem crer nele e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia em Cristo Jesus, deposite a sua confiança nele, porque ele é quem deve ser o personagem principal da sua vida. Entregue sua vida para ele, confie nele. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Daniel. É um Deus que faz proezas e milagres. E não há milagre maior do que a salvação. Portanto, confie nele, independente do que esteja acontecendo. Que Deus os abençoe. Amém.